Tudo bem? Estamos juntos, voltamos para trabalhar a resolução de questões da SES Gran Rio. É uma banca muito tradicional, muito importante, né, nessa situação de bancas que organizam concurso público. Não há dúvida que ela é uma das importantes bancas, né? Faz concursos fundamentais. Nós vamos agora para uma segunda parte. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, saiba que há um outro grupo de questões que nós resolvemos da questão 1 até a questão 5. Então agora nós retomamos na questão número 6. Vamos lá. Questão número 6 fala sobre a questão da irregularidade verbal, né? Então nós temos aí 5 alternativas que trabalham exclusivamente com o verbo obter. Exclusivamente com o verbo obter. Notem que nós temos ali a flexão aqui do futuro, do subjuntivo, que é especial, há uma grande irregularidade. Temos o problema da acentuação, o agudo representará o singular, o circunflexo plural. Nós temos aqui a conjugação do presente do subjuntivo, que é irregular. Novamente, aqui a acentuação do verbo, né, o agudo representando o singular, o circunflexo plural, e aqui na letra E, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então a gente percebe, resumindo a questão, nós temos o subjuntivo do verbo obter, o subjuntivo e a acentuação. Então é bacana ter essa visão do conjunto. Mais importante ainda é você reconhecer que obter é derivado do verbo ter. E o verbo ter você conjuga desde criança, né? Desde lá, de muito criança, catatalzinho, 4, 5 anos, você já usava. Eu tenho, eu tinha, né? Você ainda nem sabia o que era a vida, nem o que você ia fazer nela direito, mas já usava o verbo ter, tá bem? Então com 6, 7 anos a criança tem influência no verbo ter, nas formas mais simples, e é lógico, no progredir da vida nós temos que dominar o verbo ter. O verbo ter é aquele que a gente usa o tempo todo. Eu tenho, eu tive, eu tinha, eu terei, quando eu tiver, se eu tivesse, que eu tenha. Então a conjugação flui no indicativo e no subjuntivo. Então a partir do momento que eu tenho a consciência que o verbo obter é derivado do verbo ter, o que eu faço? Conjugo antes o verbo ter para obter as formas do verbo obter. Ok? Então o verbo ter fica. Vamos observar. Ó. O verbo ter fica. Quando eles tiverem. Quando eles tiverem. Então aqui está errado, né? Correto é se fica. Tiverem, ok? Vai ficar obtiverem. Colocar o prefixo ob é moleza. O problema é a conjugação do verbo. O verbo ter, né? Caso tenham. Opa, ó que legal, ó. Aqui fica, ó, caso tenham. Então, é a alternativa correta. Nós já sabemos que a letra C é a alternativa correta. Não é? Na letra B e na letra D, teremos o problema da acentuação. Então, vamos ali para a letra E para observar o erro. Né? Seria necessário que os empresários tivessem. Olha como nós usamos o verbo ter. E se fica o verbo ter tivesse, o verbo obter obtivessem. Essa consciência, gente, né, de verbo derivado, de verbo que recebe as formas do pai, é muito, muito importante. Né? Então, conclua que obtém-se não há na língua portuguesa. O que existe é obtivessem. Agora, por que a letra B está errada? Por quê? Porque o núcleo do sujeito, manifestação, está no singular, então o correto seria com acento agudo. O acento agudo representaria a forma singular. E na letra D, por que na letra D está errada, professor? Porque na floresta obtém-se materiais, materiais é aqui o núcleo do sujeito, está no plural, então o acento circunflexo seria a forma correta, né? Obtém-se materiais com acento circunflexo, materiais são obtidos, é a famosa voz passiva sintética. Então,
forma verbal correta apenas na letra C. Beleza? Vamos lá. Número 7. A palavra destacada atende às exigências de concordância. E como são verbos que estão em destaque, né, concordância da norma padrão da língua portuguesa é a concordância verbal. Observe aí que todas estão com verbo em destaque. O que eu diria para vocês? Fundamental você organizar o estudo da concordância verbal. Por que organizar? Percebam que nós temos 3 pontos de estudos distintos e organizadores. Primeiro, a regra geral, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Só que a banca vai pegar essa regra e camuflar, induzir você a erro, ou seja, vai produzir armadilhas, né? Então ela vai dar um jeito de camuflar o erro, de dissimular o erro. Ah, mas ainda temos sujeitos especiais, sujeitos que permitem, por exemplo, mais de uma concordância correta. Ou verbos especiais, como impessoais, né, como sujeito indeterminado, voz passiva sintética, a acentuação dos verbos, como acabamos de ver. Então o problema está lá no verbo, não no sujeito, ok? Então, primeiro, observem que há a aplicação da regra geral. E a regra geral é simplória. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. Saindo da regra 1, você tem regras no plural e bota plural nisso. Aí vem listas de sujeitos especiais, lista de verbos especiais. E assim você organiza os 3 pontos de estudos da concordância verbal. Beleza? Então nós vamos agora olhar para a questãozinha com essa perspectiva, né? Por exemplo, letra A. A letra A vai ser a regra geral. A letra B vai ser a regra geral. A letra C, regra geral. Letra D já não. Letra D vai trazer um verbo e os seus problemas de acentuação. Então nós já temos ali um verbo especial, ok? E na letra E entrou porcentagem no sujeito. Então aí nós já temos número 2, sujeitos especiais. Quem estudou localiza a teoria com facilidade. Você transita no conjunto teórico com muita organização. É legal. Então, se nós temos 3 alternativas na regra geral, fique de olho nas armadilhas da banca. Por exemplo, na letra A, a banca inverteu a ordem. Né? Primeiro colocou o verbo, depois o sujeito. Tá legal? Então, atualmente, causa impacto nas eleições de vários países as notícias falsas. Esse termo é o sujeito. E o núcleo, notícias. Então, o correto seria, na ordem direta, as notícias falsas causam impacto. Ok? Como foi a forma que a banca arranjou para camuflar o erro, né? Distanciou o verbo do núcleo, inverteu a ordem, tudo isso contribui para dificultar a nossa análise. Na letra B, observem que o núcleo do sujeito está aqui, recomendação, e o verbo está lá com pluralzão, né? Então o correto seria precisa, ok? Então esse M está a mais, está errado. O correto seria a recomendação de testar a veracidade das notícias. A recomendação precisa ser seguida. Então há 2 falhas aí, não é uma só, tá bem? Precisa ser seguida para não prejudicar as pessoas. Olha que legal. Está na regra 1. Está na regra 1. E percebam, né, que esse verbo fica no singular porque concorda com o núcleo do sujeito. Olhem a letra C. O propósito de conferir grandes volumes de dados, gente, tá aí. Quem pegou 1 já pega o 2 também. Né? Então o correto aqui não é resultaram, e sim resultou. Ok? Resultou. Por quê? Porque o núcleo do sujeito está no singular. O propósito resultou. Na letra B, núcleo do sujeito, os boatos. Os boatos causam efeito mais forte do que as notícias reais. Por quê? Perdão, aqui o sujeito é oculto, né? Você tem que fazer aí a interpretação, ou seja, eles, os boatos, vêm, tá bem acompanhados. Então o correto seria com acento circunflexo. Tá
Bem, então notem que a referência é boatos, mas o sujeito de vem chama-se oculto. Sujeito oculto, você, né, interpreta, infere que seja os boatos. Legal? E por fim, a letra E, os resultados de pesquisas recentes mostram que, e aqui começa a segunda oração, 67% das pessoas. Esse é o sujeito. E quando nós temos porcentagem, nós temos um sujeito especial. Professor, qual é esse sujeito especial? Quando você tem a porcentagem seguida de adjunto adnominal, como é o caso lá, nós temos pessoas como adjunto adnominal, você pode concordar com 67 ou com pessoas. Ah, professor, mas 67 está no plural? Sim. Pessoas também está no plural, então não tem o que fazer. Ali nós não temos dupla concordância. Ali nós só podemos aplicar o plural. Por quê? Se eu concordar com 67, é plural. Se eu concordar com pessoas, também é plural. Nós não temos o que fazer ali, então. A única concordância possível é plural e isso, então, até facilita o nosso trabalho. Tá bem? Então, a letra E é a alternativa correta porque realmente o plural é a única forma possível ali, concordando, né? Porque 67 é plural, pessoas é plural, só o plural é a forma correta. Legal, gente? Então, letra E, alternativa correta. Vamos agora para número 8. Essa é clássica, hein, gente? A regência não está de acordo com a norma padrão em: a uma dezena de metros, olhos curiosos espiavam o intruso que montava seu caniço. A uma dezena de metros, olhos curiosos observavam o intruso a montar o caniço. A uma dezena de metros, olhos curiosos assistiam o intruso montar o caniço. A uma dezena de metros, olhos curiosos espreitavam o intruso montando o caniço. E a letra E, a uma dezena de metros, olhos curiosos deleitavam-se com o intruso a montar seu caniço. Eu espero que vocês já tenham matado a questão, né? Porque quem estuda para concurso público tem que olhar para isso e falar, professor, isso aí foi fácil. Fácil depois que a gente estuda. Né? Sem estudar, nada é fácil. Mas aqui temos o problema. Primeiro, observar que o verbo assistir, ali usado, tem o sentido de ver. Você é o observador de alguma coisa. Então, quando temos o verbo assistir, com o sentido de ver, bem, com o sentido de ver, nós temos um verbo que é transitivo indireto. É assistir a algo. É um verbo que rege a preposição a. Então, quem assiste, assiste a algo. Essa preposição a é obrigatória. Então, para que a letra C estivesse correta, faltou ali a preposição a. Assistiam ao intruso. É aquilo que a gente diz assim, é chover no molhado, né, gente? O verbo assistir e prova de concurso público andam de mãos dadas. Não saber a regência do verbo assistir é pedir para acontecer o pior, tá bom? E tudo que nós estamos vendo aqui, se você não tiver nenhum material, lá no meu blog você vai achar. Gratuito, você vai lá, vai achar e não tem custo nenhum, né? E se você encontrar algum problema, aí você pode reclamar comigo. Isso que é o mais legal, né? Então, por exemplo, você tem aqui, olhem lá, vem nas categorias, olha lá, categorias, regência verbal. Olha quanta coisa tem sobre regência verbal, né? Mas tem um materialzinho de base que não pode faltar, né, na sua leitura. Regência verbal passo a passo, perfeito? Daí tem um materialzinho que diz, 15 regências que não são importantes, elas são importantíssimas. E é óbvio que entre elas está lá o verbo assistir. O verbo assistir é óbvio, né? É imprescindível para qualquer banca, para qualquer concurso. É a lição de cara, é a lição inicial. Perfeito? Vamos em frente então. Vamos agora para a questão número 9. Deixa eu só me ajeitar aqui, que eu não posso ficar no lugar que eu estou. A questão número 9 diz o seguinte:
Todos podem conseguir um viver melhor, desde que haja uma firme decisão de se cuidar. A segunda oração do período, destacada acima, estabelece com a anterior uma relação de... Então, no fundo, gente, não é a oração como um todo, e sim a conjunção desde que. Estudar a conjunção é também imprescindível no concurso público. Sempre você vai ter aquela questãozinha que pede o sentido ou pede para trocar uma pela outra. Nesta questão, pediu-se o sentido. Quando eu trabalho isso em sala de aula, quando nós trabalhamos a conjunção, eu busco dispor as conjunções em 2 blocos. Eu falo para o aluno fazer 2 viagens, peço para ele fazer 2 viagens, porque a carga é pesada, Vai lá e estuda o bloco 1, são as conjunções coordenativas, são 5, depois entra no bloco 2 e estuda as outras 9, conjunto que se forma com 14 tipos de conjunção. E ali, a que estava sendo invocada era a conjunção condicional. Conjunção condicional. Então percebam que a conjunção desde que é uma conjunção condicional, traz a ideia de condição. Percebam que nós poderíamos ter a conjunção se, a conjunção caso, todas conjunções condicionais, como desde que, contanto que, ok? Então é preciso formar o grupo, ter uma conjunção como matriz, aí na casa das condicionais, a conjunção se é mais importante, e ter o sentido, porque a banca ora fala sobre o sentido que tal conjunção tem, ora pede para trocar uma pela outra, perfeito? E não tenha dúvida, das 14 conjunções que você tem que estudar, as concessivas, numericamente, são aquelas que têm grande volume nas provas, grande volume nos concursos. Então, é aquela que você tem que estudar acima da média, Estudar acima da média. Toda hora que entra no capítulo da conjunção, dá aquela olhada bonita na família concessiva, ok? Vamos então agora para a questãozinha número 10, a nossa última questão. A única frase em que o verbo está na voz passiva é... Então, é bacana, gente? É bacana a gente aprender a lidar. Perceba que essa pergunta é uma pergunta que vem um pouco fora do padrão, porque o padrão é pedir para transformar a voz ativa em voz passiva. Quando uma questão pergunta se assinale a alternativa em que encontramos verbo na voz passiva. Então você tem que estar habilitado a identificar a forma verbal. É essa mãe, é bater o olho e falar, opa, aquilo é voz passiva. E há aquela questão que também pergunta qual das alternativas pode criar a voz passiva, que no caso é VTD, verbo transitivo direto. São os VTDs que têm a chave para entrar na voz passiva. Então, qual das alternativas permite a criação da voz passiva? Aquela que tem VTD. Qual alternativa está na voz passiva? Opa! Aprenda a ler a estrutura verbal. Aprenda a ler a estrutura verbal. Vamos ver o que seria essa estrutura verbal, então. Olhem lá. Na voz passiva analítica, porque há duas, Duas vozes passivas. Nós vamos ter a estrutura verbal formada pelo verbo ser, que é o verbo auxiliar da voz passiva, mais o particípio do verbo transitivo direto. Ah, professor, se o verbo for VTDI, não tem problema. O VTDI, a parte I, fica ali no canto. O que vale é a parte VTD. Tá bem? Não pode ser menos que VTD, tem que ser no mínimo VTD. Se for VTDI, não tem. Se for mais, não é problema. Tá legal? VTD. Esse VTD vai assumir o particípio. Estudar fica estudado, 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 estudadas. Comprar vira comprado, comprado e assim por diante. Então, foi comprado, eu bato o olho em foi comprado, voz passiva analítica. Foi estudado, foi analisado, é comprado, é vendido, voz passiva. Será analisado, será enviado, voz passiva analítica. Eu olho para a estrutura verbal e falo voz passiva, voz passiva, voz passiva analítica. E no caso da sintética, gente,
é o verbo transitivo direto na terceira pessoa. Estudou, cantou, viajou, aprendeu. Então, estudou-se a lição, voz passiva sintética. Aprendeu-se a lição, enviou-se o objeto, né? Conheceu-se a cidade, tudo voz passiva sintética. Então, a hora que a banca diz assinale a alternativa em que encontramos voz passiva, opa, atenção à forma verbal, atenção à forma verbal. Por isso, gente, eu olho na letra A e vejo ali, ó, todos esses assuntos foram estudados. Tá aí, gente. Olha o verbo ser mais o particípio do verbo estudar. Essa letra A, ela traz a voz passiva analítica, tá bem? A letra E, verbo na voz ativa, visitarei. Eu vivo, né? Voz ativa, verbo viver na voz ativa. Ele tem tido, olha lá, professor, isso aí não é porque tido é o particípio do verbo ter. Mas olha o verbo ali, ó, o verbo tem. Para formar a voz passiva, é o verbo ser mais o particípio. E ali nós não temos isso. E aqui na letra B, você fala, professor, mas ali não está, ó, tratou-se. Mas aqui a gente tem um VTI. Se tratou de algo nesse este, tem a preposição de que o verbo exige. Então, para criar a passiva sintética, teria que ser VTD. Por isso que é importante ter noções de voz passiva, porque ora aqui, ora lá, é sempre uma questãozinha que a gente encontra por aí. Na letra B, gente, você tem a estrutura do sujeito indeterminado, porque o verbo tratar é tratar de algo, tratar de alguma coisa. Sendo VTI, não há voz passiva. Ali é a estrutura do sujeito indeterminado. Aqui temos a preposição de, dizendo, opa, eu sou o complemento do verbo, eu sou o objeto indireto do verbo. Se eu colocar destes no plural, não há nenhuma concordância, porque a preposição que está ali no de, estes, né? Aqui está o de mais o estes, ó. A preposição que está ali te diz, eu não sou, eu não posso ser o sujeito. Então ali nós não temos a voz passiva, aqui nós temos voz ativa, que forma no caso, sujeito indeterminado. Se um dia uma banca muito louca te perguntar o que é esse pronome ser, nesta letra B, índice de indeterminação do sujeito. Perguntou qual está na voz passiva, olho na estrutura verbal. Beleza? Aqui então encerramos o encontro de hoje, resolvemos 10 questões da Sesgran-Rio. Para quem vai prestar alguma prova em que ela seja organizadora, mantenha-se em atividade, né? Mantenha-se sempre resolvendo alguma questão, porque essa atividade de resolver questão é que nos dá um afunilamento perfeito para aquilo que se chama concurso público. Só ler a teoria não forma o candidato. Tem que haver o consenso, o equilíbrio, né, de buscar a teoria de acordo com a necessidade, de acordo com a invocação que uma questão nos traz. É óbvio que uma fundamentação teórica, a base teórica não pode nos faltar. E depois é que a prática vem e cria grande volume. Tá bom? Qualquer questão, qualquer ponto que ficou em dúvida, né, traga para conversarmos, traga como problema para discutirmos. Ok? Fica aqui então um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, até o nosso próximo encontro. Até lá!